Boa noite. Estou aqui novamente para discutir mais duas questões da banca FCC. Essa prova é de 2015, do TRT. É, como eu havia dito antes em outros vídeos, essas provas, esse material eu pego num site que se chama PCI Concursos. É um site bem legal para quem quer resolver questões, tá? E aí nós vamos aqui responder aqui essa questão, a 45ª. As intervenções terapêuticas devem enfatizar o uso de padrões de movimento no lado afetado para maximizar o retorno e ajudar o paciente a alcançar o mais alto nível de função. Certo, muito bem. No caso do treino da tarefa de levar o alimento à boca, então é um treino funcional, certo? E aqui é interessante você se atentar, por quê? Porque esses movimentos funcionais, eles são cobrados em provas. Então, sabe, levar o alimento à boca, fazer, dar um laço no cadastro e tudo. Esses movimentos, eles são cobrados. Então, é importante que a gente sempre se mantenha atualizado, né? E estudar os mesmos. O fisioterapeuta pode utilizar o padrão diagonal de membro superior do método de facilitação neuromuscular proprioceptiva. Ou seja, aqui ele quer saber, no caso do treino da tarefa de levar o alimento à boca, o fisioterapeuta, ele pode usar o FNP. Tá bom, então. Mas, então, qual diagonal a gente usaria, né? Então, aqui é interessante a gente... Se você não sabe FNP, eu sugiro que estude. Mas se você está na prova e não sabe responder FNP, ao menos os movimentos você tem que saber. Então, como é que eu faço para levar um alimento à boca? Quais articulações que eu mexo? Qual o movimento que eu faço? Então, aqui ele dá algumas é, alternativas, e aí aqui tem, você fica até em dúvida, né? Porque é tanto movimento. Ó, flexão, adução, rotação medial. Letra B, eu já eliminaria porque nós não temos aqui essa rotação medial, tá? Nós não temos ela. Vamos aqui tirar. Vou colocar em vermelho, os que eu considero como que anula a alternativa. Ó, rotação medial aqui, de novo, não é. Nós sabemos que não tem rotação medial, na verdade é a rotação lateral. E aqui tem, ó, flexão, abdução, não tem abdução, tá bom? Na verdade é uma adução, padrão de movimento que a gente vai tratar é uma adução, porque se eu for fazer uma abdução, se eu for abrir, eu não vou estar treinando ele para levar o alimento à boca, né? Eu tenho que trazer essa diagonal aqui para dentro. Então, a mais adequada aqui é a letra D. Aqui é a letra D, vou botar de verde. E eu vou colocar aqui o que deixou a alternativa, as outras alternativas erradas, ó, abdução. Não vou treinar para fora, eu vou treinar para dentro, nesse caso. Aqui é flexão, adução, rotação lateral. Ok, então poderia ser, mas assim, e a flexão de cotovelo, sabe? Então tá incompleto. Uma coisa que eu tenho observado nessa banca é que ela tem essa característica de colocar uma ou duas alternativas que, assim, tem a certa, mas tem a mais certa. E, e é isso. Vamos para a próxima questão, que fala sobre reabilitação cardíaca. É um assunto bem recorrente acho que não só dessa banca, diversos. Então, na fase 2 da reabilitação cardíaca, o indivíduo com coronariopatia inicia o treinamento com pesos de baixo nível, desde que o indivíduo tenha
tenha feito um teste de sobrecarga limitado por sintomas. O peso inicial é calculado usando, então aqui você vai ter que saber. Você vai ter que saber mesmo. Não tem essa de encher linguiça. Aqui tem que saber. E eu confesso que eu marquei letra B, tá? Porque algumas literaturas consideram 30% do esforço em uma repetição máxima. Porém, a banca considerou como correta a letra C. E aí eu fui pesquisar a fundo e descobri que tem literatura que fala sobre 40% do esforço, né? 30 a 40%. E aí, mais uma dessas questões que você olha e pensa, tem uma certa, mas tem uma mais certa. E aí você vai ter que ter essa expertise para conseguir acertar a questão, tá bom? Então, na reabilitação cardíaca, no indivíduo com coronariopatia, inicia-se o tratamento, o treinamento com pesos de baixo nível, desde que tenha feito o teste de sobrecarga. Só que o peso inicial ele vai ser calculado usando 40% do esforço em uma repetição máxima, tá bom? E é isso. Depois eu venho trazendo mais questões. Eu vou estudando, entendendo, e aí sim eu trago. Mas como eu falei, eu observo que a banca tem esse padrão de colocar alternativas que você olha e pensa, poderia ser essa, mas pode ser essa outra também. Você constantemente fica em dúvida. Pois é isso. Boa noite, fiquem com Deus e até mais.